Olá, gostaria de fazer uma reflexão com você num texto muito conhecido da Bíblia, que eu acredito que você já ouviu falar, você já leu, que é a parábola do semeador. Então, vamos meditar um pouquinho. A palavra de Deus diz aqui no livro de Mateus, capítulo 13, onde essa parábola é explicada, que Jesus estava assentado num barco e falando às multidões, e ele explicou muitas coisas através de parábola. E aí ele contou essa parábola do semeador. E disse que um semeador saiu a semear sua semente e algumas sementes caíram à beira do caminho enquanto ele andava. E aí Jesus disse que como elas estavam à beira do caminho, não tinha terra profunda, era a terra do caminho, vieram os passarinhos e comeram aquela semente. E Jesus depois explica que o que acontece com esse tipo de situação? A pessoa, ela ouve a palavra, né? Diz que ela ouve a palavra, mas ela não entende. E aí vem o diabo e arranca do coração dela aquilo que ela ouviu. Então, querido, quando você ouviu o evangelho, ou algum amigo, ou alguma pessoa querida sua, ouvir a palavra de Deus, vê se ela entendeu. Se não entendeu, pergunta para o seu pastor, para o padre, pergunta para o seu líder evangélico, leia na Bíblia, pergunte principalmente para Deus. Deus, eu não entendi essa passagem. O que é para fazer? Como que a gente te agrada? O que o Senhor realmente está querendo dizer? Porque Deus vai ver o seu posicionamento, o seu interesse, e Deus vai mandar alguém explicar para você. Deus vai ver que você tem interesse em saber. Então, essa sementinha, o que aconteceu com ela? Ela foi arrebatada, porque estava tão na superfície, ouviu, que legal, puxa, que mensagem boa, que mensagem bonita, tão agradável, mas ficou por isso mesmo. Ela só ouviu, mas ela não entendeu com profundidade. Então, o diabo vem e tira do seu coração a mensagem que foi passada. E aí o semeador continuou, e aí ele jogou as sementes e caiu num terreno pedregoso, muitas pedras. E você imagina, naquele calor de Israel, quando vinha o dia, o sol queimava aquelas pedras, né? Imagina a semente ali no meio. Então, Jesus explicou que essas pessoas são as pessoas que ouvem, né? E recebem com alegria, né? A palavra de Deus. Diz que imediatamente ela recebe e com alegria, ela gosta do que ela ouviu, mas ela não tem raiz, ela está nas pedras, não teve terra para se aprofundar. Então, o que acontece? Quando é chegada a perseguição, né, e a angústia por causa do evangelho, conforme está escrito aqui, por causa da palavra, ela se escandaliza. Então, as pessoas recebem o evangelho e falam assim, eu sou cristã, agora eu sou crente, eu me converti. Mas ela não tem profundidade na palavra. Precisa ler a palavra, precisa buscar. Você precisa ter um tempo seu durante o dia, ou de manhã cedinho, ou à tarde, ou à noite, um momento que você tenha comunhão com Deus, que seja você e Deus, para você ler a Bíblia, para você ler a palavra de Deus e o evangelho. A salvação que Deus planejou não é uma salvação por atacado. Vou salvar todo o Rio de Janeiro, vou salvar todo São Paulo. Não, Deus trabalha um a um, é a varejo. Ele conhece você, teu CPF, teu nome, tua vida. Ele ama você do jeito que você é e Ele quer tratar com você. É muita honra pra gente, né? Ter um Deus que nos ama como a gente é, que nos conhece, que nos aceita, que quer conversar conosco, que tem tempo para conversar conosco. Às vezes, nem os parentes têm tempo, nem os amigos têm tempo para conversar conosco. E Deus tem. O que impede você de falar com Ele? De se aprofundar? E precisa estudar a palavra de Deus. Precisa ler para você conhecer quem é o Deus que você quer servir. Você não pode servir um Deus que você imagina que Deus seja assim, que Deus seja assado, que Deus gosta disso. Não, você tem que saber como Ele é. Então, você precisa ter raiz, não pode ser um terreno pedregoso. Por quê? Porque quando vier a angústia, e a angústia vem para todo mundo, a angústia é perseguição,
vai vir na escola. Quando você falar que você não acredita que você veio Charles Darwin, que você veio do macaco, da evolução do homem, que você falou, não, Deus me criou à imagem e semelhança de Deus. Quando você falar que o mundo foi criado pela vontade do Senhor, pela ordem da palavra de Deus, e discordar de todos os cientistas que falam e alegam de um Big Bang, de uma teoria que não está provada, e você colocar, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer discriminação. Muitas pessoas não vão querer mais sair com você, vai ter bullying, né? Os amigos que te convidavam para fazer algumas coisas não vão te convidar. Ah, aquele lá virou crente, não dá para ir nessas festinhas, não dá para ir aqui. Então você vai ter que abrir mão, vai vir a perseguição, vai vir o bullying, vai vir a discriminação. E aí é o que Jesus falou, caiu em terreno pedregoso, não tinha raiz. E aí a pessoa logo vai se escandalizar. Eu não quero ser crente, não vale a pena, perdi meus amigos, eu não tenho nem condição de subir no meu emprego por causa que meus chefes já me discriminam. Então vem a perseguição e você não tem raiz para se permanecer fiel a Deus. Então leia a sua Bíblia. A outra sementinha que Jesus falou, diz que ela caiu entre os espinhos e os espinhos a sufocaram e ela não conseguiu dar fruto. E aí depois Jesus explicou quem são esses espinhos. Os espinhos são as riquezas e o cuidado desse mundo. As pessoas pensam tanto em subir na vida, e pensam no seu trabalho, fazer mestrado, pós-graduação, doutorado, falar 3 idiomas, trabalhar pra caramba, trocar de carro, comprar uma casa na praia, comprar isso, comprar aquilo, comprar, se mostrar, aí tem que fazer rede social, tem que também cuidar da academia, todo mundo faz academia. Enfim, você tem o dia tão cheio que são os cuidados desse mundo, que são coisas que o diabo coloca na nossa frente, são as ofertas, né, que ele nos oferece. Para quê? Para a gente não ter tempo de ler a Bíblia, para a gente não ter tempo de ter comunhão. A gente tem que fazer tanta coisa, os cuidados desse mundo são tantos que a gente não tem tempo para Deus. E aí, o que acontece? A palavra fica sufocada, você não consegue dar frutos, porque você não tem comunhão com Deus. E por fim, vem aquela que caiu em boa terra. E aí, essa que caiu em boa terra, diz a palavra, é o que ouve a palavra, a compreende, e ela dá fruto e produz 100, 60 e 30 por 1. Então, cada um vai dar a quantidade de frutos permitido por Deus. Mas vai haver transformação na sua vida, vai haver mudanças no seu caráter, vai haver obras de Deus sendo realizadas por você, vai haver testemunhos, vai haver pessoas sendo salvas através do seu testemunho, da sua vida. Então haverão os frutos quando cai em boa terra. Então, querido, vamos prestar atenção como está o nosso coração, que tipo de terra está aqui, como quando nós ouvimos a palavra de Deus. E que Deus nos ajude a estarmos atentos a todas essas coisas, porque Jesus nos ensinou para nós procurarmos uma terra boa, para receber a palavra e frutificarmos em Cristo Jesus.